Muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma emissão dos Estudos Centrais. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema ligado com religião, espiritualidade, e temos o prazer de ter mais uma vez também connosco o Pastor António Páscoa. Boa tarde, Pastor António Páscoa. Boa tarde, Sérgio. O prazer é sempre meu. Impecável, impecável. Bem, eu, para começar, vou-lhe passar a palavra para poder fazer então o anúncio das aulas Ok. presenciais, ok? E entretanto vou passar aqui em rodapé já a morada também, mas entretanto pode então começar por falar disto, ok? Sim, sim, obrigado. Uh, então, a ideia é passar-vos a informação de que já temos um lugar físico, uma sala onde iremos ter as aulas por período de 6 meses, mais ou menos, onde vamos analisar e estudar a Carta aos Hebreus. E o tema das aulas é a suficiência de Cristo. Então, todos são convidados. Será na última quinta-feira de cada mês, a começar em janeiro. Portanto, na última quinta-feira de janeiro vai ser a primeira aula, e será das 21 às 22h30. A entrada é livre, todos são bem-vindos, e faço o desafio a todos vocês que estão a ouvir e que vão ouvir esta gravação. Se conhecerem alguém que tenha interesse em estudar sobre o assunto, sintam-se à vontade para convidarem. As aulas, ou seja, a sala, é uma cedência simpática da Aveiro Creations, que eu até vou pedir ao Sérgio para colocar aí novamente, se for possível, se faz Sim, favor. senhor. Já vou colocar. Já Obrigado. vou colocar, sim, senhor. Ora, aqui está. Pronto, Aveiro Creations, Rua Direita, 188A, 3810, 002, Aradas, Aveiro. E o importante era colocarem no Google Maps esta direção, e seguirem pela orientação do Google Maps, porque parece que existem situações em que o GPS me manda para o outro lado. Então, se forem ao Google, colocando esta direção, e depois no Google Maps seguem e irá lá dar certamente sem qualquer confusão. Então o convite é feito a todos, a entrada é livre, será um prazer ter-vos connosco. Sérgio, vamos lá? Muito bem, muito bem. Então, anúncio feito e esperemos que as aulas sejam bem frequentadas, bem no sentido do Sim, número sim, de sim, sim. presenças, não é? Porque bem serão sempre pelas pessoas que lá estarão naturalmente, não é? Claro, claro, claro. Sérgio, já agora Ahm, desculpe sim, interromper. É sim, importante sim. dizer que isto não é igreja, não é um culto, não é uma celebração, são simplesmente aulas de Ok, pessoas que ok. podem ter religião ou não, ou podem ser de religiões diferentes. É livre para qualquer pessoa. Aulas livres, de acesso livre. Exatamente, É isso? exatamente. Muito bem, sim senhor. Ok, então feito o esclarecimento e importante esclarecimento, vamos então aqui ao nosso tema de hoje, vamos falar um bocadinho de religião, espiritualidade, Sim, e vamos basear o nosso tema no célebre episódio entre Jesus e a mulher samaritana, a mulher de Samaria. Eu se calhar começava por lhe perguntar, Pastor António Páscoa, qual é a diferença entre religião e espiritualidade? Se calhar para início de conversa é capaz de ser assim um bom pontapé de saída, usando aqui a linguagem futebolística. sim. Olha, pela minha experiência com as pessoas, ao ouvir pessoas, parece-me que se confunde muito religião com espiritualidade. Há pessoas que acham que a espiritualidade depende de uma postura religiosa, uh, e o contrário também. Então, há pessoas que pensam que ou que será a mesma coisa, ou que uma coisa não existe sem a outra. E quando não é verdade, de todo, de todo. E seria importante nós começarmos por aqui, Sérgio. O que caracteriza a religião, e a própria religião vem da palavra religar,
é a tentativa do homem, do ser humano, de chegar a Deus. Normalmente pelo seu esforço, pelas suas capacidades, pelas suas obras, por alguma coisa que faça ou por alguma coisa em que acredite. Mas normalmente o conceito religião carrega esta ideia de eu tentar chegar a Deus por alguma coisa que eu faço. Ou seja, há sempre algum mérito da minha parte, embora nós não gostamos muito de usar esta expressão, mas na verdade é assim, porque se eu chego a Deus devido a uma atitude minha, então há algum mérito da minha parte. E quando não é assim, de todo, a tentativa humana de chegar a Deus simplesmente não resulta. É completamente impossível. E Jesus deixou bem claro isto, quando no Evangelho ele diz aos discípulos: vocês não me escolheram a mim, eu é que vos escolhi a vocês. E quando nós pensamos, e às vezes ouvimos pessoas até partilharem o seu testemunho pessoal a dizer: eu decidi procurar Deus, e claro que sim, eu tive a iniciativa de buscar a Deus, e claro que sim, mas isto é sempre a resposta, qualquer atitude da nossa parte de nos virarmos para Deus, é sempre a resposta ao chamado divino. E isso no Evangelho de Jesus deixou muito claro. Eu encontrei Deus porque Deus me chamou, Deus me alcançou em Cristo, e no dia em que eu decidi virar-me para Deus, viver uma vida de fé, foi simplesmente o resultado da chamada divina. Espiritualidade é completamente diferente. Espiritualidade é coisa do coração. Não tem a ver com nenhum esforço, nenhuma prática, nenhuma decisão da minha parte. É algo do coração. E Sérgio, é interessante que desde os tempos mais antigos, e se formos para as antigas civilizações, para o Antigo Egito, Suméria, os caldeus, etc., nós vemos presente na história humana, através dos artefactos e das construções, a busca humana e o esforço humano para alcançar o divino. Existem os famosos zigurates, que quem tiver interesse por estes assuntos, hoje na internet consegue-se tudo, que era uma estrutura piramidal, em forma piramidal, não eram tipo as pirâmides do Egito, tinha uma base no topo e normalmente tinha um pequeno templo construído em cima. Mas eles faziam essas construções em forma piramidal com um templo em cima e tinha que ser bastante alto para tocar nos céus, para tocar no divino. E é curioso, Sérgio, que passado milhares de anos ainda se continua a insistir nesta ideia de que, ou pelo menos passa-se um pouco esta ideia de que eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar Deus, para alcançar o favor divino, quando não é assim. Deus dá-se por graça, o favor de Deus é, como a própria expressão indica, é graça, e graça é favor imerecido. Ninguém merece, mas Deus, porque nos ama, nos dá. Ok, sim, senhor. Então, partindo dessa base, e parece uma base perfeitamente compreensível ou facilmente compreensível, costuma-se dizer, digamos, na gíria, vá lá, até assim, há várias pessoas que dizem que há assuntos que não discutem, normalmente política, religião, futebol, para não Sim, sim. criar, assim, atritos, vamos dizer assim, não é? Pois. No que toca à religião, e por alguma razão está-se a basear esta conversa no texto, no célebre episódio de Jesus com a mulher samaritana, Sim. parece-me que, não sei, e é uma ideia que eu tenho, pode estar errada, parece-me que poucas pessoas, ou pelo menos não tantas como seria desejável, pelo menos do mundo cristão, do mundo que se diz conhecedor
de Cristo e da Bíblia, pelo menos no que toca aos 4 evangelhos que relatam a vida de Jesus, Sim. parece que não entenderam muito bem a mensagem que Jesus deixou neste célebre diálogo quanto à verdadeira adoração, quanto à espiritualidade, quanto à religiosidade. Exatamente. E eu começo já com um assunto que para mim me é muito, não digo que é muito caro, mas que mexe um bocadinho comigo, que tem a ver com a casa de Deus. Há muito hábito dentro do cristianismo de falar da casa de Deus como um local físico. Pois, Isto faz algum sentido, na zero, sua opinião? nenhum. A casa de Deus sou eu, é você, são as pessoas. E isto está claro na Bíblia toda. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. No Antigo Testamento foi construído um templo porque esse era o desejo do povo de Israel. E aquilo foi uma concessão da parte de Deus, porque Deus não precisava de um templo, Deus nunca precisou de nada físico. E é importante nós percebermos a universalidade de Deus. A universalidade de Deus e a sua omnipresença. E quando nós entendemos isto, Sérgio, nós compreendemos que Deus não depende de um lugar físico. Os lugares físicos são bons, mas é para eu me encontrar com os meus irmãos, com as pessoas de quem gosto, para ter comunhão com eles. Para isso existem os lugares físicos. E são bons. Quando o grupo é bom, ama, acolhe, protege e tem estas características, é das coisas melhores que nós podemos ter. Mas eu vou a um lugar físico, mas é para me encontrar com os meus irmãos, com os meus amigos, ter comunhão com eles e, naturalmente, aprender das Escrituras. Porque Então, normalmente existe ensino. Sim, não sei se tem a mesma opinião que eu tenho sobre isto, mas parece-me a mim que se faz um uso, digamos, de algum temor excessivo e reverência excessiva aos lugares onde as pessoas se reúnem. tipicamente religioso. Pois. A mensagem que é passada e as diretrizes que são passadas dão a entender claramente às pessoas que têm que se comportar naqueles locais de uma forma diferente que se comportam cá fora. Ok? Pois. E que É ali é o local. como se Deus não estivesse lá fora, Exatamente, lá dentro. exatamente. Para lá dentro é que tem que ter cuidado, não é? Exatamente. E por isso é que eu disse há bocadinho que me parece a mim que a mensagem que Jesus passou à mulher samaritana não foi bem entendida ainda nos dias de hoje. Não, não, Porque não. ela é muito clara quando pergunta onde é que nós devemos adorar. É aqui? É no outro lado? Não me está a ocorrer agora o nome, mas... Ou em Samaria, no Monte Gerizim, ou no templo em Jerusalém. Exatamente. Exatamente, exatamente. E Jesus é muito claro na resposta dele. Absolutamente Claríssimo, claro. claríssimo. A verdade é uma, se Deus fez a concessão ao povo de Israel porque era o desejo deles ter um templo, as pessoas também podem usar o mesmo argumento para os dias de hoje. Não, é desejo das pessoas terem um templo onde se reúnem e onde acham que Deus também lá está. Certo? Sim, é um desejo legítimo. Agora, o problema está em condicionar Deus àquele lugar. Certo. Eu vou à casa de Deus para estar com Deus, mas cabe na cabeça de alguém, por exemplo, se a pessoa não tem Deus durante a semana na sua casa, no seu trabalho, por onde anda, vai encontrar Deus num lugar, numa sala? Isto não faz o menor sentido. E mais ainda, Sérgio, ou seja, Deus para ser encontrado tem que ser naquele lugar e à hora que eu é que escolho. No dia da semana que eu decido e à hora que eu escolho. Ou seja, Deus não é livre, Deus está condicionado a mim. Percebe? E vou mais longe ainda. E o condicionar Deus vai a tal ponto de definir que em tal dia Deus vai agir nesta área, como por exemplo cura, no outro dia libertação,
No outro dia, como existem em alguns meios religiosos, prosperidade financeira. Ou seja, e eu vou usar agora a ironia, claro que toda a gente vai entender, fazemos de Deus um gênio da lâmpada de Aladino. Que nós esfregamos na lamparina, sai o gênio e diz: meu amo, tens 3 desejos para pedir. E condiciona-se Deus desta maneira. Ou seja, isto não cabe na cabeça de ninguém. Basta nós pensarmos, Sérgio. Olha, há um site na internet que o título é muito sugestivo. Cristão também pensa. E, de facto, é importante os cristãos pensarem. Não vivermos no nosso dia-a-dia e, acima de tudo, a fé cristã por aquilo que é suposto ou por aquilo que nós ouvimos. É importante nós pensarmos como é que o Deus que enche todos os universos, de acordo com a física quântica, e cada vez mais a ciência fala nisto, o universo físico que nós vemos não é o único universo, existem multiversos. Então, Deus que enche todos os universos ou os multiversos que existem, como é que pode estar condicionado a 4 paredes, a um determinado dia da semana que eu é que decido, a uma hora que eu é que determino, e o que ele vai fazer? Vai fazer na área que eu é que decido que ele faça. Ou seja, ele deixa de ser senhor para ser servo, e eu deixo de ser servo para ser senhor. Acho que toda a gente entende aqui um pouquinho a ironia que eu estou a utilizar. Claro, claro. Diria então que, em jeito de conclusão entre estas, que ainda não vamos concluir, mas deste pequeno tópico acerca da casa de Deus, do sítio onde se reúne, para além da convivência entre as pessoas, que é o fundamental de nos reunirmos num determinado lugar, diria que pode ser também, poderão ser sítios ou locais mais propensos à reflexão e a nos encontrarmos talvez com nós próprios, eventualmente. Sim, sem dúvida nenhuma. Olha, eu gosto muito de arte sacra. E sempre que eu viajo, estou de férias e vou para algum lugar, eu gosto muito de visitar templos. Gosto de arte sacra. E os espaços religiosos, de facto, o silêncio, que é típico desses lugares, a própria decoração, tem o ambiente propício à reflexão, à introspecção, mas apenas isso. Apenas isso. É um lugar como qualquer outro, mas com as características próprias para meditar, para refletir, para introspecção. Apenas isso e nada mais. Agora, de facto, eu quando vou, se vou, é para estar com os meus irmãos, com os meus amigos, desfrutar da amizade que existe entre nós, de partilha, de comunhão e também de ouvir o estudo da palavra de Deus. Estudo dado pelos homens. Agora, isto é uma coisa. Outra coisa é dizer que Deus está aqui, que Deus mora aqui, ou que para te encontrares com Deus tens que vir cá. Ou seja, a ação de Deus está limitada a este lugar no dia e na hora determinados. Isto sou puramente humano, tipicamente religioso. Deixe-me ser aqui um bocadinho mais controverso acerca deste assunto e porque estamos a basear esta nossa conversa neste episódio de Jesus e da mulher samaritana. Será que, e a minha pergunta tem um bocadinho de ironia, naturalmente, será que Jesus se encontrou com a mulher samaritana numa fonte, neste caso num sítio público, digamos. Digamos não, era mesmo um sítio público. Não se escondeu. Não se escondeu. Exatamente. Mas será que se encontrou com a mulher samaritana num sítio público e não num templo por causa da reputação social que essa mulher tinha? Olha, eu não iria por aí. Acho que foi um encontro, terá sido casual. Jesus foi a Samaria, Jesus quebrou a tradição dos judeus não passarem em Samaria. Jesus foi a Samaria. Sérgio, fugindo desse episódio, Aliás, Jesus deixa-me só não... dizer aqui uma coisa. Deixa-me só Sim. dizer aqui uma coisa que eu acho que é importante. É que Jesus não quebrou só essa
tradição, vamos dizer assim. Só neste episódio Jesus quebrou uma série de Sim, preconceitos, ok? claro, Não passar em Samaria, uma mulher, falar com uma mulher sozinho, uma mulher samaritana, com a reputação que exatamente, tinha, enfim, quebrou. E depois foi ela própria que foi testemunhar aquilo que Jesus fez e que estava a fazer. Portanto, há aqui Jesus quebrou uma série de paradigmas só neste pequeno episódio, para além dos lugares de exatamente, adoração e por aí fora, pronto, enfim. exatamente. Diria que Jesus foi quase passo o exagero da expressão, mas foi quase não digo um fora da lei, se calhar, mas fora da lei mosaica foi, de certeza, não é? Sim, Ele quebrou uma série de preconceitos, mas pronto. sim, Mas acho que sim, era importante frisar isto, porque às vezes claro. os cristãos têm uma visão muito cor-de-rosa da Bíblia, do que vem escrito Ô, na Bíblia. Sérgio, Jesus quebrou paradigmas em vários sítios. Quando ele foi a Cesareia de Maria, a Cesareia de Filipos. Filipe, estava aqui a fazer um bocadinho de confusão, porque há a Cesareia Marítima e há a Cesareia de Filipe. Ele quebrou porque o Cesareia de Filipe era o local mais idólatra, o local mais pagão daquela zona. E Jesus foi lá, e foi lá que Jesus disse aos discípulos: uh, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E ele estava precisamente num local que era chamado o Portal do Inferno, a Caverna de Pan, Uhum. que ainda hoje existe. Um local Exatamente. onde havia a Caverna de Pan, um deus da mitologia greco-romana, metade humano e metade bode, tinha os altares às ninfas, tinha altares a Zeus, altares ao imperador romano. Aquilo era um local proibido para qualquer judeu. E Jesus não só foi lá, como levou os discípulos. Então Jesus Sim, sim. quebrava sem qualquer problema as tradições. Mas sabe, Sérgio, voltando um pouquinho ao que estávamos a falar há pouco, Jesus não fazia questão, ele nunca desafiou ninguém para ser abençoado e ir para uma sinagoga ou ir ao templo. Ele às vezes abençoava pessoas na sinagoga porque já estavam lá. Sim, Já sim. estavam lá. Abençoava no templo porque eles já estavam lá. Jesus nunca disse assim: olha, vem comigo à sinagoga porque eu quero te curar. Não, era onde eles estavam. Era na rua, era nas piscinas, era em casa, em qualquer lugar. Nunca chamou ninguém que, para receber o favor de Deus, tinha que ir à chamada casa de Deus, ao templo, nem a uma sinagoga. Isto é claríssimo nos Evangelhos. Aliás, Jesus teve a ousadia de está no Evangelho de João capítulo 7, no último dia, o grande dia da festa, e estou a citar o texto, Jesus se pôs em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E Jesus estava lá. Ele estava lá na cidade, na zona do templo, e para um grupo de pessoas monoteístas fanáticas, o que Jesus disse foi de uma gravidade que nós nem temos noção. Porque ele reivindicou para si atributos divinos. Para Uhum. um povo que acredita num só Deus, um homem que eles viam, um humano, reivindicar para si características e atributos divinos, ele pôs aquela gente toda à beira de um ataque de nervos. Mas ele gritou a alto e bom som: se alguém tem sede, é a mim. Não é nesta cidade, não é no templo, não é aqui, não é acolá, é a mim. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. E quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. E é importante entender isto, Sérgio. Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, é a videira, é a porta, é mais sublime que os próprios céus. Jesus é tudo aquilo que nós, humanidade, precisamos. E ele tornou-se humano para trazer Deus até nós. E esta espiritualidade, não religião, é esta espiritualidade que é individual e espontânea, é fruto de uma decisão minha e de cada um de nós, vivermos com esta consciência de Deus, que Deus está em mim, em Cristo, que eu estou em Deus, em Cristo, e que onde quer que eu esteja, Deus está comigo, na sua plenitude. Deus não vai estar 1 milímetro mais ou 1 grama mais, se quiserem, por eu ir a um local considerado sagrado, um
um tempo, um espaço. Mas perante isto, desculpe lá, interrompi, mas Sim, perante sim. isto, então, qual é o papel, qual é na realidade a importância da religião? Se o que é importante de facto é a espiritualidade, qual é a importância da religião no meio disto tudo? Eu diria que a importância da religião é nenhuma. Pelo menos eu falo por mim. Eu não preciso de religião absolutamente para nada. Eu vivo a espiritualidade em Cristo. Eu quando tenho desejo, gosto de estar com pessoas que têm a mesma fé do que eu, mas não apenas, eu gosto de estar com qualquer pessoa. Para mim, a igreja são as pessoas, a casa de Deus são as pessoas, e quando eu estou com pessoas, eu estou na casa de Deus. Quando eu estou com pessoas, eu estou na casa de Deus, porque essa é a casa de Deus. Agora, em relação a um espaço físico, é bom, claro que é bom. Se entenderem frequentar um espaço físico como um ato religioso, é bom. É bom quando trata bem, quando ama, quando acolhe. É bom. Agora, essencialmente a espiritualidade é individual, Sérgio. É individual. Se eu não tenho individualmente, não é em grupo que eu vou ter. Percebe? Se eu não tenho, em termos individuais, fruto da minha relação com Deus, não é num grupo que eu vou alcançar. O grupo é um acréscimo, é, é um benefício extra. Repare que quando Jesus estava a falar de orar, Jesus disse assim claramente: queres falar com o Pai? Fecha-te no teu quarto e ora. O Pai está lá para te ouvir. Jesus nunca disse para tu orar, tens que ir a uma reunião de oração, tens que ir aqui, tens que ir acolá. Não estou a dizer que é mau fazer isto, é bom, mas é importante nós termos esta consciência. A minha comunhão com Deus, a minha vida de oração, o meu relacionamento com Deus depende única e exclusivamente de mim. É um modo de vida, é uma forma de estar e quando nós entendemos isto, Sérgio, nós nos sentimos completamente livres. Completamente livres. Ao contrário daquilo que muitas vezes a vida religiosa passa, que depende sempre de alguma coisa que nós façamos, eu, você e todas as pessoas, nós falhamos, e quando a nossa ideia de relacionamento com Deus depende da nossa forma de fazer, ou seja, depende de alguma coisa que eu faça, nós sentimos-nos sempre aquém. E eu sei o que é isso, porque eu já vivi assim também. A sensação de que está sempre alguma coisa a falhar. Ou porque era suposto eu ir e não pude e não fui, ou porque era suposto eu fazer e não pude, porque não fiz porque não pude, ou então não me apeteceu fazer, e há sempre aquela carga negativa. A pessoa fica sempre constrangida. Porquê? Porque é mais a vertente religiosa do que a vertente da espiritualidade. Quando nós entendemos a vida com Deus do ponto de vista da espiritualidade, a vida ganha outra cor, nós ficamos muito mais leves, fazemos as coisas com maior prazer e sentimos mais motivados a fazer até, porque é de livre e espontânea vontade. Fazemos porque amamos. E a base da espiritualidade, Sérgio, é o amor. É o amor. Por isso, quem ama, tenha religião ou não, frequenta ou não, quem ama, conhece a Deus. E isto o apóstolo João diz na sua carta. Aquele que ama, conhece a Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Então, a base da espiritualidade é o amor. E quando nós amamos, é uma sensação de liberdade extraordinária e isto não tem preço. Isto não tem preço. Posso concluir, ou podemos concluir, aliás, temos mesmo que concluir, porque o nosso tempo, entretanto, já está mesmo no final, mas posso concluir que, digamos, como resumo daquilo que foi apresentado aqui, que ter consciência desta espiritualidade torna vivo e evidente aquilo que Jesus disse quando disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exatamente.
digamos que esta verdadeira liberdade que Jesus diz que não se sente na religião, sente-se e vive-se quando se tem consciência desta espiritualidade. É Ah, isto? exatamente, exatamente. E, Ok. e isso é o essencial, o resto é acréscimo. O resto é acréscimo. Olha, Sérgio, deixe-me só terminar com muito rapidamente. C.S. Lewis, um professor universitário já falecido, muito conhecido, foi o autor das Crónicas de Nárnia. Este nome é muito falado nas universidades do mundo inteiro. Ele era, durante parte da vida dele foi ateu, depois converteu-se a Cristo. E um dia ele entra numa sala onde estavam muitos líderes religiosos, cristãos, eram cristãos todos, e o assunto em debate era a singularidade da fé cristã. Qual era a singularidade da fé cristã em relação às outras confissões religiosas? E ele entrou e viu aquela discussão toda e perguntou: olha, qual é o assunto? Estão a falar sobre quê? E disseram: olha, é a singularidade da fé cristã. Onde é que ela está? E ele disse: isto é muito simples. É a graça de Deus. A graça de Deus torna a fé cristã, não falo o cristianismo como religião, eu falo da fé cristã como espiritualidade, torna diferente de tudo aquilo que existe na face da Terra. E é uma excelente conclusão, é uma excelente forma de É, concluirmos esta nossa conversa. Diria que sim, este tema ainda o podemos alargá-lo um bocadinho mais. Penso que sim, não se sim, esgota, não se sim, esgota nesta conversa de hoje. Se calhar até seria bom alongá-lo um bocadinho mais. Mas sim, podemos pronto. alongar. Agora, o Ma- que eu desafiava todas as pessoas que vão ouvir, Sérgio, é a pensar sobre isto. Uhum. Foi a espiritualidade que Jesus propôs. Jesus nunca disse: olha, vamos formar aqui um grupo e agora vocês têm que ir com este grupo. Jesus era onde ele estava, com quem ele estava, e havia pessoas que decidiam segui-lo, outros decidiam ficar em casa, mas o ensino deles é: vive de acordo com aquilo que eu te ensinei. E isto é espiritualidade. Exatamente, exatamente. Bom, acho que é uma excelente forma de Agora, concluirmos esta nossa conversa de hoje. claro, Agradeço desde já as pessoas que nos ouviram, àquelas que nos irão ouvir. Não deixem de fazer os vossos comentários, têm essa liberdade para o fazer no YouTube ou por e-mail. Já passei aqui o e-mail, posso passá-lo outra vez. Coloquem as vossas dúvidas, as vossas questões, estaremos cá para responder a elas, sempre com todo o prazer. E agradeço mais uma vez ao Pastor António Páscoa por esta nada, excelente explicação e nada. abordagem. E para finalizar, vou deixar aqui mais uma vez a morada das aulas presenciais a começar em janeiro, portanto, última quinta-feira de janeiro e última quinta-feira de cada mês durante 6 meses, é isto? Exatamente. Pronto. E convidando também, estimulando as pessoas a estarem presentes, né? Mais uma vez reforçando que se tratam de aulas e não de encontros religiosos, ok? Ou de Exatamente. cariz religioso, aulas sobre a suficiência de Cristo, visando a carta aos Hebreus. E são todos muito bem-vindos, naturalmente. Exatamente. Muito obrigado, Pastor António Páscoa, foi um Bom, prazer. Sérgio, eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui a falar consigo. É pena que o tempo é curto. Exa- É pena que o tempo é curto e temos que incrementar aqui um bocadinho mais as emissões, mas pronto, nem sempre o tempo o permite. Mas Claro, vamos fazer o nosso melhor nesse sentido. claro, Vamos fazer o claro. nosso melhor. Sim, sim. Um Um abraço, abraço, muito obrigado. Um abraço a todos que nos ouviram e até à próxima. exatamente, para todos Obrigado. também. Obrigado, um abraço. Adeus.